Olá, eu sou o professor Anderson Madeira e mais uma vez aqui para finalizar a nossa semana de aula. Vamos entrar no quadro Saber Direito Responde. Então, estamos aqui com a presença dos alunos Leidiane, Antônio e Dionísio, que farão perguntas acerca dos temas abordados durante as aulas da semana. Então, primeiras damas, Leidiane, por favor, pode fazer sua pergunta. Professor, quais as diferenças básicas entre a isenção e a imunidade? Isenção e imunidade. Bom, doutores, é uma pergunta que é muito comum causar, né, uma confusão doutrinária, ou melhor, conceitual, acerca de cada tema. Então, eu chamo a atenção de você, telespectador, e, claro, de você, Leidiane, que atentem para o primeiro fato, que a imunidade só tem previsão na Constituição da República, nunca numa lei. E a isenção é o contrário, sempre numa lei, nunca numa Constituição. Então, se porventura uma lei federal da União, por exemplo, ou uma lei estadual, ou uma lei municipal, conceder uma imunidade, na verdade, ela está dando isenção. Agora, se porventura a Carta Magna conceder a isenção para um tributo, na verdade, ela está dando uma imunidade. Então, é um trocando pelo outro. Ok? Então, coloca na cabeça que, primeiro, é imunidade, Constituição. Isenção, matéria legal, de lei. Ok? Primeiro ponto. Doutores, um outro ponto que eu já até comentei no decorrer da semana é com relação à isenção. Perdão, a imunidade, primeiro. Ela só trata de impostos. Essa é a grande regra. Então, o artigo 150, inciso 6 da Constituição, elenca lá 5 alíneas que vem trazendo, né, no caso, cada hipótese de imunidade. Então, Lidiane, você pode pensar, peraí, se a imunidade alcança apenas imposto, para que serve a isenção? Complementar o que anterior não faz. A isenção, doutores, ela serve para isentar, para alcançar, melhor dizendo, qualquer tributo, e não apenas um imposto, ok? Então, vamos nos limitar. Podemos dizer, inclusive, que a imunidade prevista no 150, inciso 6, seria norma constitucional de eficácia limitada. Por que limitada, Lidiane? Porque não funciona para uma taxa, por exemplo, para uma contribuição. Ela só vale para impostos. Essa que é a grande diferença basilar entre um e o outro, ok? O Código Tributário Nacional autoriza ou veda a concessão de isenção para taxa? Para taxa. Muito bem, Antônio. Bom, doutores, o primeiro ponto a ser abordado nessa pergunta é dizer que não proíbe e também que não autoriza. Antônio, o artigo 177 do Código, ele começa com uma expressão assim, ó, salvo disposição de lei em contrário. Toda vez que você, telespectador, estudante, aluno de direito, encontrar um artigo, perdão, um dispositivo que vem tratando desse tema com essa expressão, significa que esse artigo aí, ele é um dispositivo que é flexível. Ele está sugerindo uma determinada regra, mas ele não obriga e ele também não veda. Então, doutores, pelo Código, qual é o real mandamento que ele está colocando? Ele fala assim, olha, aí, povo, eu, CTN, aconselho a ninguém aí. Quem é ninguém aí? União, Estado, município. Ninguém isentar taxa. E vai mais, Antônio, ele coloca lá também contribuição de melhoria.
ok? Não apenas a taxa. Aí vem a pergunta, tá, mas por quê? A taxa e a contribuição de melhoria, eles têm cunho indenizatório. A cobrança deles, o pagamento deles ali, é para poder indenizar algo específico que o governo fez para alguém. Então, por que você paga a taxa de limpeza urbana? Para que, em troca, o governo lhe dê limpeza urbana. Então, quando você paga, é o que a doutrina fala de cunho indenizatório. Por que o governo cobra uma contribuição de melhoria? Porque foi feita uma obra pública que valorizou seu imóvel privado. Então, em troca, você está indenizando o governo por essa benesse no teu patrimônio. Então, devido ao cunho indenizatório, o Código sugere, ele não proíbe, ele nem autoriza. Ele fala, por mim não, mas quem quiser está liberado, ok? Então, não proíbe nem autoriza. Ele sugere que não, mas se a União quiser, vai valer, se o Estado quiser, vai valer, se o MUNI quiser, aluno, vai valer. Então, fica a critério daquela lei, ok, inferior, subalterna ao CTN. Bom, doutores, agora vamos a mais uma pergunta do aluno Dionísio. Professor, uma vez indeferida a liminar, cabe agravo de instrumento. Qual a possibilidade do tribunal conceder, ainda assim, a suspensão do crédito tributário? Certo. Dionísio, só para lembrar que liminar é usado em mandado de segurança e ação cautelar. Mas, por extensão, vamos lembrar da tutela antecipada. Então, a sua pergunta também vai valer para a tutela antecipada, que é uma terminologia usada para fora da ação cautelar e fora do mandado de segurança, ok? Bom, meus alunos, parem para pensar. Alguém propõe, impetra um mandado de segurança e, claro, requer uma liminar, a concessão da liminar. Só que o juiz não ainda, interagido com o assunto, ele não se sentiu maduro, ou sim, para falar não é o caso para suspender aquele débito tributário. Aí o Dionísio, que impetrou o mandado de segurança, inconformado com o indeferimento da liminar, da decisão interlocutória, ele resolve recorrer ao tribunal, via agravo de instrumento. Recurso cabível também, Dionísio, lá para a tutela, ok? Que ambas são decisões interlocutórias. Então, na tutela, no recurso, no agravo de instrumento feito pelo Dionísio, quando o tribunal for apreciar, ele vai ter lá o requerimento da tutela recursal. Um pedido de liminar em âmbito de recurso. Então, se o juiz não deu, mas o desembargador concedeu, é válido, fica suspenso ali o débito tributário, ok? O crédito tributário, no caso. Então, a liminar é liminar, não importa se dada em primeira, ou segunda, ou última instância. Ela foi dada, fica valendo a suspensão do crédito tributário. Tudo bem? Bom, dando continuidade, vamos agora a mais uma pergunta, já que o nosso tempo nos autoriza, a aluna Leidiane. Por favor, mais uma. Professor, a decisão que denega a ordem no mandado de segurança gera quais efeitos práticos? Que denega a ordem. Isso. Certo, Leidiane. Meus amigos, nós sabemos que a tutela antecipada, que a liminar, são decisões interlocutórias, ou seja, são aquelas que acontecem no decorrer do processo. Interlocução, um passo para o outro, um momento para o outro, aquela coisa toda. No momento em que o juiz concede uma liminar, no momento em que você, Lidiane, entra com mandado de segurança ou com uma ação cautelar e requer a liminar, vamos supor que o juiz tenha deferido a liminar para você, ok? Com o deferimento, o débito fica o quê? Suspenso. O crédito tributário, ele fica suspenso, ok? Muito bem. Só que a decisão, ela não é final, ela é interlocutória.
E aí vem a sentença, a decisão que põe término ao processo. Com mérito ou sem mérito, mas ela é terminativa. E aí, Oridiane, na sentença, o juiz fala assim, olha, pensando bem, você não tem direito a nada. Então, ele denega o mandado de segurança, cautelar o que for. Né? O mandado de segurança que é muito comum. Então, ele denega, fala assim, olha, Lidiane, lamento, mas você não tem direito algum. E no momento que ele fala não, que ele denega, ele vai estar revogando a liminar outrora dado. Então, o efeito prático da denegação da segurança, por exemplo, com a derrubada da liminar, é o efeito ex tunc dessa decisão final. E aí, doutores, anotem que isso cai muito em prova. Isso é mais processo do que tributário. Súmula 405 aqui do Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, o efeito ex tunc faz com que você, Lidiane, nunca tivesse ganhado liminar alguma. E qual é o efeito prático? Se você não depositou nada, o que acontece? Você vai ter que pagar juros e multa de todo o período processual até o lançamento. Ok? Tudo bem? Bom, vamos agora a um pequeno intervalo e retornaremos logo em seguida. Estamos de volta aqui para mais um Saber Direito Responde e vamos dar continuidade às perguntas dos alunos. E agora é a vez do Antônio, que tem mais um aí, né, para poder colocar no ar. Então, por favor, professor, quais são as consequências da revogação sem dolo da moratória? Isso aí, Antônio, gera muita confusão para quem lê o artigo, porque ele não é didático. Bom, doutores, nós sabemos que moratória é o favor que prorroga o vencimento do débito. Não perdoa nada. É um favor fiscal que prorroga, não perdoa. Bom, esse favor fiscal, ele pode ser dado de forma individual. O que isso quer dizer? Que cada um terá que provar que está atendendo à condição, ao quesito da lei, porque ela é condicionada. Então, vamos supor que uma empresa uma lei tenha concedido uma moratória só para as empresas que tenham mais de 200 funcionários, assim, ok? E por um prazo de 2 anos. A tua empresa tem 500 funcionários. Ela está atendendo? Tá. Está atendendo. Então, você foi até a porta da Receita e entrou com um requerimento e botou lá, olha, eu, Antônio, empresa tal, estou atendendo ao quesito da lei, ela me interessa e eu quero o favor. O fiscal, quando olhar tudo, vai confirmar. O Antônio tem razão. Toma aqui o favor. Ok? Só que a moratória, ela não é obrigatória. Você nem ninguém é obrigado a entrar. Mas, doutores, anotem aí. Quem entrar é obrigado a cumprir rigorosamente o que a lei manda. Então, se o Antônio entrou no favor, ele tem que ficar 2 anos com, no mínimo, 200 funcionários. Só que veio, Antônio, o desandar comercial, a sua empresa começou a entrar no vermelho e você foi obrigado a demitir 400 funcionários, ficando só com 100. O que está acontecendo agora? Você está desatendendo o que a lei manda. E, doutores, anotem, quem nunca atendeu ou quem atendeu e deixou de atender, revogação na certa. Só que quem nunca atendeu e entrou no favor, entrou por dolo, por fraudar, por simular. E aí revogação por dolo. Agora, quando você entra merecidamente, ok? Aí a revogação é por culpa, como nós chamamos. Então, qual é a consequência que você perguntou? Fácil. Vai pagar o tributo que devia, o crédito tributário que devia na época e ainda juros de mora de todo o período. Qual é o lado bom? Você não paga multa, o CTN perdoa a multa e ainda o tempo que você gozou da moratória, ele vai ser computado para a prescrição.
Então, a diferença básica entre uma e outra, que no dolo tem multa para pagar, na culpa não tem. Lá o tempo não computa e aqui na culpa o tempo é computado. Ok? Por isso o código fala que na revogação por culpa só pode ocorrer antes da prescrição. Depois, a fazenda não poderá revogar. Ok? Bom, ainda nesse bloco, dando continuidade, temos agora mais uma pergunta do aluno Dionísio. Professor, com a impugnação há suspensão do crédito. Mas se o devedor perdeu o prazo para tal, qual seria a saída para conseguir a referida suspensão? Sim. Dionísio, o artigo 151 do nosso Código Tributário, ele não prevê outra hipótese senão aquelas ali elencadas, uma coisa muito óbvia. E ali você não encontra, por exemplo, ação anulatória, declaratória, você não encontra nada do gênero. Então, quando um devedor tributário perde o prazo para aforar, para entrar com a impugnação, a única saída dele qual é? Judicial. Ou então, no momento em que ele vá requerer o parcelamento. Eu acredito que a sua pergunta tem a ver com o que ele poderia fazer para não pagar. Seria isso? Ok. Então vamos descartar o parcelamento, né? Porque o parcelamento não tem briga. Ele vai estar acabando pagando no final. Bom, qual seria a solução, Dionísio? Meus amigos aí do outro lado, olha só. Na verdade, a ação anulatória seria uma das mais usadas no nosso meio. Então, você poderia entrar com uma ação anulatória. Claro que a propositura da ação anulatória não vai suspender o débito. Então, a solução seria você propor uma anulatória e depositar o valor cobrado. Mas aí, Dionísio, tem aquela súmula 112. Você tem que, do STJ, tem que depositar todo o valor e em grana, dinheiro. Aí dá lá no subconsciente, mas professor, se eu não tiver grana para depositar, se aplicar uma multa de forma ilegal, arbitrária, injusta, propõe ação anulatória e requer a tutela antecipada. Se o juiz deferir, você vai cair no inciso 5, que vai suspender o débito. Meu povo, muito importante. Depositar é faculdade. Direito subjetivo do devedor. Só deposita quem quiser. Quem não quiser, não deposita. Agora, quem propor uma ação, uma anulatória, por exemplo, e não depositar, não é obrigado, mas não terá a suspensão. Então, vai contar, né, com a sorte da situação, se tiver verossimilhança, o dano iminente, o juiz poderá conceder, mas não é certo. Certo é propor ação depositando, ok? Bom, doutores, ainda dentro do nosso quadrinho, que temos tempo, vamos a mais uma rodada de perguntas com a nossa, né, Leidiane, aqui no nosso quadrinho. Por favor, Leidiane, mais uma. Professor, como identificar a anistia e a remissão parcial? Leidiane, isso aí é uma confusão que é muito comum, né? Quem não tem o paladar tributário realmente se confunde com isso aí. Eu poderia lhe dizer, por exemplo, que é mais ou menos quando o leigo fala que o carro foi roubado, quando na verdade foi furtado. Então, o conceito um vício natural do povo. E aqui no tributário também tem, como é o caso agora. Doutores, primeiro ponto, o que é anistia? É o favor que perdoa valores acessórios, como juros e multa. Viu, Leidiane? A anistia não perdoa tributo. O tributo você continua devendo. Juros e multa que são perdoados. O valor principal continua. Agora, a remissão parcial você deve R$1.000 e veio uma lei e falou assim, ó, Leidiane, 80% do seu débito estão perdoados. Bom, você tinha um débito
que foi anistiado. Você tinha um débito que foi remido. Muito se parece. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Doutores, a remissão parcial, ela adentra no mérito do tributo, dos juros e da multa. Tudo junto tem um valor total. Desse valor total, 80%, no exemplo que eu lhe dei, foram perdoados. Agora, a anistia não. A anistia só adentra no mérito de multa e juros. Não importa o valor do teu tributo, ele permanece ser devido. Então, coincidência matemática pode ter, acontecer, mas que um é uma coisa, o outro é outra coisa. Quando o carro é roubado ou furtado, o carro sumiu. O resultado prático é o mesmo. Agora, há uma terminologia técnica que vai apurar o que é um, o que é o outro. Ok? Então, a remissão parcial engloba tudo. Já a anistia, ela fica só entre juros e multa. Ok? Bom, mais uma pergunta agora do nosso aluno Antônio, por favor. Professor, mesmo com o parcelamento, se a fazenda pública entra com a cobrança judicial, como ficaria o julgamento da lide? Certo. Essa tua pergunta, Antônio, é mais processual do que tributária. Mas tem tudo a ver e vamos lá. Doutores, vejam bem, a pergunta do Antônio aqui, ela acontece muito. Eu, como advogado lá no Rio de Janeiro, eu tive várias ações, em que a fazenda executou o devedor estando em parcelamento. E, parcelamento funcionando, pago, tudo em dia, tudo certo. Quando um juiz recebe uma inicial, ele manda citar. E aí, cabe ao devedor, ao executado, se defender. Num caso desse, nós podemos entrar com uma exceção de pré-executividade, que é uma mera petição, com base na súmula 393 do STJ, e dizer que a inicial é inepta. Doutores, a inicial ela é baseada num título falso, num título viciado. Nesse caso, porque o débito estava suspenso pelo parcelamento. O que é suspensão? Impedimento temporário da cobrança. Enquanto houver o impedimento temporário, a cobrança não pode ser feita. Se ela foi feita de forma errada, ilegal, então o juiz vai indeferir a inicial, ou então, se ele não viu isso antes de citar, ele vai fazer o quê? Ele pode julgar aquela ação sem julgamento do mérito. Manda arquivar, acabou tudo. Ok? Bom, infelizmente, gostaria de me despedir e agradecer de todo o coração o convite feito pela TV Justiça a participar da semana toda do programa Saber Direito. E queria dizer que foi uma honra muito grande estar aqui e diria até uma emoção maior ainda de participar desse programa de tanta audiência nacional, tanta relevância no nosso meio. Então, coloco à minha disposição para futuros encontros e esclarecimento de dúvidas. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.